Uniclac. Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Medeiros, estou aqui com você mais uma vez, juntinho eu, você e o LAC, para estudarmos para o nosso concurso da Anvisa. Muito obrigada aí pelas suas mensagens, muito obrigada por ter me adicionado no Face, tá? Fico muito feliz, com alguns a gente já está aí mantendo um certo contato. Muito bacana essa disponibilidade de vocês de abrir, né, as portas das casas de vocês, de abrirem as portas das casas de vocês, para que a gente possa entrar com tanta alegria, né, com tanta humildade e sempre tendo como foco, sempre primordial, o que? A sua aprovação. Porque a sua aprovação é a minha aprovação também. É a minha aprovação também. Então, por favor, vamos todos nos unir, tá certo? Ah, Luzinha, mas essa matéria é tão chata, não sei o quê. Então, pelo menos pense em mim, tá? Então, estuda um pouquinho, porque é preciso, não é? Hoje nós estamos aqui para estudar a Lei 6437. 6437 de 1977. 6437 de 1977. Muito bem! Ela trata de quê? De infrações administrativas. A gente não estudou direito penal, mas nós temos aqui algumas infrações. Mas essas infrações, diferentemente lá do direito penal, são infrações de cunho administrativo. Então as infrações, não é, ligadas aí à vigilância sanitária, né? Então essa lei 6437 vai configurar infrações à legislação sanitária federal e estabelece sanções respectivas. Então, para cada infração, uma sanção. Para cada infração, uma sanção. Primeiro, já que ela estabelece as infrações, não é? E essas penalidades, digamos assim, essas sanções, quais são, portanto, as sanções previstas na Lei 6437? Primeira coisa que a gente precisa compreender e aprender são as sanções que são previstas na Lei 6437. Será que a advertência é uma sanção administrativa? Será que uma multa também é uma sanção administrativa? Com toda e absoluta certeza. A nossa lei, ela traz algumas sanções. A primeira, a advertência escrita, não é? Porque nossa administração formal, então a advertência é sempre por escrito, não é? A advertência é sempre aí por escrito. A multa, que você já sabe, não é? Aquele valor, né, em pecúnia, em regra em pecúnia, que você vai estar aí sujeito ao descumprir um determinado comando. A inutilização do produto também não é sanção. Claro, você está aí fabricando um produto inadequado, o que é que vai acontecer? Nós vamos inutilizar esse produto ou então interditar, não é? A interdição do produto também é uma infração. Uma sanção aí que você pode estar submetido, a qual você pode estar submetido, beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem, a suspensão de vendas ou fabricação do produto, suspender as vendas do produto que se tornou aí inadequado. Lembra que se por acaso houver a suspeita fundamentada de que o produto aí está inadequado, nós vamos suspender essa fabricação, essa venda. Cancelar o registro também é uma penalidade, cancelar o registro do produto. Você viu como é que a gente tem que fazer esse registro lá no Ministério da Saúde, de quanto em quanto tempo esse registro tem que ser renovado. E se tratando, quando falo, né, chega, né, dos produtos dietéticos, será por quê? Vamos embora. Então, vimos como é que faz a renovação dos produtos dietéticos a cada 2 anos, não foi? Muito bem. O cancelamento do registro do produto, né? A interdição parcial ou total do estabelecimento também é uma sanção, já que aí nós temos sanções de cunho administrativo, não temos sanções de cunho penal, mas de cunho administrativo. Afinal de contas, nós estamos diante da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com seu poder de polícia, aquele, né, que limitando as liberdades individuais, regula a prática de ato e abstenção de fato,
em razão do interesse público e que também tem como princípios, né, de atuação, princípios jurídicos aos quais a Anvisa está, né, juridicamente aí ligada, de obrigação obrigatória, legalidade, moralidade, razoabilidade, etc, etc. Então, interdição parcial e total do estabelecimento, proibição de propaganda, a gente sabe que isso também deve ser fiscalizado, né? A proibição de propaganda, muito bem. O cancelamento da autorização para o funcionamento da empresa, cancelar a autorização. Autorização também é ato administrativo, você deve ter estudado aí em direito administrativo, seu ato precário. Então, cancelar a autorização para funcionar também é sim uma sanção. Cancelar o alvará, né, de licenciamento do estabelecimento. Todo estabelecimento para funcionar é preciso que tenha aí o seu alvará, né, de funcionamento. Então, a gente também pode, eventualmente, cancelar o alvará de licenciamento do estabelecimento. Da mesma forma que existe também a intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera. Está vendo que isso aqui está vermelho? Você está vendo que isso aqui está vermelho? Por que será que está vermelho? Para te chamar a atenção, não é? Para chamar a atenção. A intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos. Imagine você, rapaz, imagine você. É sério, vamos utilizar nossa razoabilidade. Imagine você receber um recurso público, não é? Para funcionar aqui, ó, né? Para ter um estabelecimento, para que possa aí manter aberto esse estabelecimento que trabalha com produtos sujeitos à vigilância sanitária e, eventualmente, você está utilizando produtos inadequados, fraudulentos. E isso você mantém seu estabelecimento com recurso público. É mole? É mole. Então, nós temos aqui uma observação. Neste caso aqui, olha só, deverá ser decretada pelo ministro de Saúde essa intervenção. Essa intervenção aqui, no estabelecimento que recebe recurso público e que está utilizando aí, fabricando aí, comercializando produtos inadequados, produtos que não estão cumprindo as determinações da vigilância sanitária. Então, o ministro da Saúde deve decretar a intervenção desse estabelecimento. E além disso, nós temos aí a figura do interventor. O ministro da Saúde, ele vai aí designar, melhor dizendo, um interventor. Esse interventor, ele ficará, né, já que está havendo a intervenção nesse estabelecimento, esse quase não sai. Interventor, tá certo, Luzinha. Interventor, Luzinha. Ui, quase não sai hoje. O interventor, já estou pensando de vetor, não é? Os vetores, daí, enfim, lá da física também, olha onde eu fui. Em física ninguém merece. Vamos embora. O interventor, ele estará aí, no caso, investido dos poderes de gestão. Ora, se eu tenho uma intervenção, se eu tenho a figura de um interventor designado pelo ministro da Saúde, é esse interventor que vai agora fazer a administração desse estabelecimento. A intervenção desse estabelecimento. Tá certo? Muito bem. Essa intervenção não pode durar mais que 180 dias. Claro que esse período pode ser renovado por igual período, não é? Esse lapso aqui de intervenção, esse lapso temporal, esse prazo aqui, ele pode ser renovado. Beleza? Me fiz entender? Então, intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera de governo. Essa intervenção será decretada pelo ministro da Saúde, que nomeará um interventor que estará investido dos poderes de gestão, administração dessa empresa, desse estabelecimento. E essa intervenção, ela não pode ser superior a 180 dias, logicamente, que pode ser renovado por igual período.
Beleza? Tranquilos? Então vamos voltar às sanções, vamos ver? Intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera. Imposição de mensagem retificadora, né? Para você retificar aí um procedimento. Suspender a propaganda e a publicidade. A suspensão da propaganda e da publicidade também é uma sanção de cunho administrativo. Beleza? Tranquilos? Então, se você está aí, fabricando, comercializando um produto, não é? Utilizando-se de normas contrárias, de procedimentos contrários ao estabelecido na lei, ao estabelecido na legislação, né, referente à vigilância sanitária, então você, obviamente, estará aí, né, sujeito a uma das sanções administrativas, advertência, multa, apreensão do produto, inutilização do produto, interdição do produto, suspensão das vendas, cancelamento de registro, interdição parcial total do estabelecimento, proibição de propaganda, muito bem, cancelamento da autorização para o funcionamento, cancelamento do alvará de licenciamento, intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera do governo, esfera federal, estadual, municipal, distrital. Isso se dará através da intervenção decretada pelo ministro da Saúde, que nomeará um interventor, que estará aí, que designará um interventor, que estará aí submetido, não é? Investido dos poderes de gestão, não é? De gerência desse estabelecimento. Essa intervenção, né, não pode durar mais de 180 dias, podendo ser renovada. Além disso, imposição de mensagem retificadora, suspensão de propaganda e publicidade. Beleza? Então essas são as sanções previstas na lei e que vão sim cair em sua prova. Muito bem. Só para ratificar, só para confirmar aquilo que nós já sabemos, nós trouxemos aqui mais uma vez, para que nós possamos aprender, porque não adianta aprender. Quem aprende, esquece. Quem aprende, lembra. Aprender o conhecimento. Vamos embora. Então, intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera será decretada pelo ministro da Saúde. Isso aqui é uma informação fundamental. A intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera do governo será decretada pelo ministro da Saúde, que designará o interventor. O qual ficará investido de poderes de gestão. Afastados os sócios, gerentes, diretores, que contratual ou estatutariamente são detentores de tais poderes. Então, o interventor ficará aqui, não é, investido do poder de gestão, já que esses sócios, esses gerentes, eles estão aí afastados temporariamente da administração desse estabelecimento. Muito bem. Agora, essa intervenção, você já respondeu, não pode exceder a 180 dias. Vai errar. Se você errar, você sabe, né? Opa! Bifa. Eu me lembro muito de meu irmão. Você vai tomar uma bifa. Claro que você vai ter que tomar uma bifa. 180 dias durante a intervenção. Renováveis por igual período. Muito bem. Maluzinha, isso, né? Decretou-se intervenção em meu estabelecimento. E onde fica o meu contraditório que eu estudei lá em direito constitucional? Onde fica o meu direito, a minha ampla defesa? Muita calma nessa hora. Você tem direito, sim, a um pedido de revisão. Por que não? E esse pedido de revisão, você vai endereçar a quem? Letra A Lucianinha. Bonitinha, lindinha, gatinha, fofinha do meu coração. Lucianinha não, foi Luzinha, né? Luzinha, lindinha, gatinha, bonitinha do meu coração. Você vai encaminhar, sei lá, a seu irmão, que está aí do seu lado, que você ama tanto. Porque eu adoro meu irmão, né? Mas enfim. Você vai encaminhar a quem?
Quem foi que decretou a intervenção? Quem foi? O ministro da Saúde. Ora, se foi o ministro da Saúde que decretou a intervenção, então a revisão você vai solicitar a quem? Ao ministro da Saúde. Luzinha, eu entendi tudo isso. O ministro da Saúde, portanto, está aqui, que foi quem decretou a intervenção no meu estabelecimento, decretou esse interventor, designou o interventor, que tem poderes de gestão. A intervenção não pode exceder a 180 dias. Qual é o prazo, portanto, que esse ministro tem para decidir sobre esse pedido de revisão? Quantos? Muito bem, 30 dias. 30 dias, portanto, é o período, não é? É o prazo que o ministro da Saúde tem para decidir sobre esse pedido de revisão. Agora, uma coisa muito importante. Muito importante. Esse pedido de revisão endereçado ao ministro da Saúde, que tem um prazo, de 30 dias para que o ministro da Saúde aí resolva sobre esse seu pedido, se vai modificar ou não a decisão dele. Tem efeito suspensivo ou não? E aí, o que é que você me chama? O que é que você me diz? Tem efeito suspensivo ou não esse pedido de revisão? E aí, sim ou não? Não tem efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? O efeito de suspender a intervenção. Quer dizer que eu decreto a intervenção, você entra com a revisão, e por ter entrado com a revisão, nesse período que eu estou aí decidindo sobre a revisão, o estabelecimento fica lá, livre, leve e solto. Não fica livre, leve e solto, não. Viu, fofinha? Não fica, não. Não vai ficar, não. Não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo o pedido de revisão. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem, Luzinha, eu entendi. Meu ministro aqui da Saúde, o interventor, etc. Eu entendi tudo isso. Tá tudo tranquilo, tá tudo razoável. Todo mundo fala, não é razoável não, Luzinha. Eu quero que seja assim. Razoável. Razoabilidade é o quê? É um princípio da administração. Então tá tudo tranquilo, tá tudo razoável. Beleza. Ô, Luzinha, agora veja bem. Olha só. Eu entrei com meu pedido de revisão. O ministro tem 30 dias, não é, para julgar aí esse pedido. Julgar não, né? Decidir. Quem julga é o juiz. Nós estamos aqui na administração, não é? Estamos aqui, né, diante de um órgão do Poder Executivo, de um Ministério da Saúde. Então, ele tem 30 dias para resolver a questão, decidir sobre a questão. Muito bem. E ele não decide. O ministro não decide sobre este pedido de revisão. E aí? O que acontece? O que acontece? O que se vai fazer hoje aqui com Luzinha? É muito simples. Se o pedido de revisão não for apreciado no prazo de 30 dias, você já respondeu. A intervenção estará cessada de pleno direito. Cessará de pleno direito. Claro, quer dizer então que eu tenho o meu direito de me defender. A lei te dá o prazo para você decidir. Você não decide, eu que vou ficar prejudicado? Não. Então, cessará a intervenção pelo simples decurso do prazo. Ok? Tranquilos até aqui? Tá, mas Luzinha, foi nomeado um interventor. O interventor foi nomeado e ele fica sem nenhuma obrigação? Não. Ao final da intervenção, obviamente que o interventor ele tem que apresentar um relatório me dizendo quais foram as decisões, quais foram as ações que foram tomadas durante aquele período
né, em que o estabelecimento estava sob sua o quê? Sua administração. Beleza? Tranquilos até aqui? Ufa! Muito bem. Então, vamos ver o que foi que nós aprendemos. Vamos ver aqui o que foi. Ah, tá aqui. Oh, passei. Não, tá aqui. Tá aqui. Olha aqui, vamos ver o que foi que nós aprendemos. Vamos lá, vamos resumir aqui. Bom, está aqui. Da decretação de intervenção, caberá pedido de revisão. Lembra? Acabamos de falar. Pedido de revisão. Sem efeito suspensivo. Luzinha, lindinha, fofinha do meu coração. Muito bem. Sem efeito suspensivo. Né? Dirigido a quem? Ao ministro da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de 30 dias. 30 dias é o prazo para aí você apreciar o pedido de revisão. Muito bem, não apreciado o pedido de revisão no prazo de 30 dias, cessará a intervenção de pleno direito pelo simples decurso do prazo. Pelo simples decurso do prazo. Muito bem. Ao final da intervenção, o interventor apresentará prestação de contas do período em que durou a intervenção. Tranquilos? Cai na prova? Não. Fofinho, bonitinho do meu coração. É claro que cai na prova. Isso aqui cai na prova. E você precisa saber. Aqui, ó, pedido de revisão, prazo de 30 dias, cessa pelo simples decurso do prazo. Muito bem, Luzinha. Já entendi isso aqui. Tá tranquilo? Tá bem tranquilo. Muito bem. Bom, ainda falando sobre as infrações. Uma vez realizada, uma vez sendo realizada uma proibição, uma vez que você esteja aí agindo de forma contrária à lei, até agindo de forma contrária à lei, e aí você sabe que será penalizado. Porque se você comete uma infração, você será penalizado. É assim. Cometeu a infração, a penalidade respectiva. As penalidades, né? As sanções, melhor dizendo, seria nem penalidade, mas foi o slide que eu achei, mas enfim, seriam as sanções. Cada infração, uma sanção. Cada infração, uma sanção. Muito bem. Para a imposição dessa pena, dessa sanção, eu não vou ter um critério de aplicação, não, Lu? Uma graduação, uma proporcionalidade, tipo, proibições mais graves, infrações mais graves, sanções mais graves. Sim! Direito, em regra, se bem que aqui infelizmente não é direito, né? É legislação. Por que infelizmente? Porque direito é muito mais fácil que legislação. Legislação é 30 vezes fácil, 50 mil vezes, mas depende de uma boa leitura. E o direito você pode às vezes também entendê-lo só com uma simples explicação. Mas isso não é a regra, tá? Enfim, o fato é que para cada infração, uma sanção. E a sanção, obviamente, ela sofre uma graduação. A autoridade deve levar em consideração alguns critérios, alguns fatores, algumas situações, alguns parâmetros, a fim de que se aplique a sanção correspondente. Primeiro, as circunstâncias agravantes e atenuantes, né? As que agravam e as que diminuem, né? A aplicabilidade dessa sanção. Né, circunstâncias atenuantes, agravantes, não é? A gravidade do fato, tendo em vista as próprias consequências advindas à saúde humana, né? As consequências da saúde para a saúde humana. Você já pensou você utilizar um animal doente, né, para fazer aí, não é, a sua
aplicação de hormônio, a fabricação de um hormônio, lembra que nós estudamos na aula passada? Já pensou? Um animal em condições de subnutrição, magro demais, em estado já de decomposição praticamente. Você já pensou? E aí você compra um produto desse, cuja matéria-prima já está previamente, desde a origem, completamente fora dos padrões de qualidade. Então as circunstâncias agravantes devem ser levadas em consideração, né? A gravidade do fato em si e suas consequências para a saúde pública, os antecedentes do infrator. Será que é a primeira vez que acontece? É a segunda que acontece? É a terceira, a quarta, a 10ª vez que acontece? Os antecedentes do infrator em relação à observância da legislação, das normas sanitárias? Muito bem. As circunstâncias atenuantes são aquelas que, de certa forma, reduzem assim, o grau, digamos assim, o potencial efeito da própria ação. Reduzem o efeito maléfico, não é? Da própria ação, daquele comportamento. Porque às vezes você é um primário, por exemplo, você nunca cometeu nenhum outro tipo de infração, por um momento de inadvertência sua, você de forma inadvertida deixou passar no que tange ao fato de natureza leve, um fato de natureza leve, porque é um fato de natureza gravíssima, não é? Aí a gente tem que usar a razoabilidade, a proporcionalidade. Então, são circunstâncias atenuantes. Aquelas que atenuam, reduzem a potencial gravidade, da ação, não é? Né? Você leva em consideração, você reduz um pouco. Não, pera aí, não pode ter sido, a gente também não vai considerar tão grave assim, porque de certa forma a pessoa, não é? Ele é primário e a falta que ele cometeu é uma falta leve. Então, temos como atenuante a ação do infrator não ter sido fundamentada para a consecução do evento. Não foi ele o infrator que efetivamente, né, realizou o evento. Ele pode ter utilizado uma água que ele comprou de um determinado fabricante e a água já veio de lá, enfim. Então, e eu utilizei para a produção de um determinado produto. Então, a ação dele não foi fundamental para a consecução do evento, ok? A errada compreensão da norma sanitária, admitida como excusável. Às vezes, você está lendo, está interpretando de outra forma. Então, existe uma certa desculpa, digamos assim, excusável, né? Desculpa quanto à patente, por exemplo, a incapacidade do agente para atender o caráter ilícito do fato. A pessoa não tem aquela consciência daquela conduta. A potencial consciência, ele não tem essa capacidade para entender. Quem já estudou penal sabe do que eu estou querendo falar. É porque eu não quero entrar aqui em penal a fim de que não atrapalhe aquela pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento lá em penal, que não estudou, não gosta da disciplina. Mas você, para ser considerado culpado, você tem que ter pelo menos a potencial consciência da sua conduta criminosa. Você tem que ter a potencial consciência da sua conduta. Aqui não. Aqui é um erro, não é? Uma compreensão excusável. O agente ele não tem capacidade para entender o caráter ilícito do fato. Então como é que eu vou penalizar? Uma circunstância atenuante. Reduz um pouco aí, ó. Calma aí na hora também de aplicar a sanção. A sanção tem que ser aplicada a fim de que se proteja o bem jurídico tutelado. Aqui é saúde humana. Sim. Mas nós estamos aqui tratando de patente. Patente e incapacidade do agente para entender o caráter ilícito. Ó, ele não tem, a capacidade total para entender o seu caráter ilícito. Tá certo? Quando patente a incapacidade do agente em entender. A pessoa às vezes não tem um certo grau de entendimento, e aí? Não é? Não é tão graduado quanto você ou quanto outra pessoa qualquer. Ok? E aí ele simplesmente
lê aquilo, mas entende de outra forma. Então é potencial, a patente incapacidade. Quando a patente incapacidade do agente para entender, né, sobre o caráter ilícito do fato. Beleza? O infrator, por espontânea vontade, imediatamente procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo. Meu Deus! Nós estamos aí fabricando com certo material, com certa quantidade de iodo que não é a correta. Não, vamos tentar aqui minorar as consequências rápido. Ora, ele está de boa fé. Então, circunstância atenuante, tá certo? Circunstância atenuante. Outro, ter o infrator sofrido coação a que podia resistir para a prática do ato. Aí você vai lá, né? Para o direito civil, se você já estudou. Já pensou, você foi coagido. Você foi coagido. Ó, ter o infrator sofrido coação a que podia resistir. Você poderia resistir. Mas naquela hora, você simplesmente... A pessoa coloca um cinturão com várias granadas ao redor da cintura da sua filha, do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. Passa para você o vídeo aí na mesma hora e diz, ó, modifica aí a fórmula agora, ou então eu vou estourar essa bomba aqui. Já pensou? Que ameaça terrível. Então você foi coagido, não é? Você podia resistir. Não, eu não vou não, imagine. Imagine. Bom, aí você vai lá para o direito civil, né, para o direito penal, que você vai aprofundar melhor isso. Mas aqui nos resta saber que caso eu tenha sido coagido a praticar determinado ato, e eu poderia resistir a esse ato, mas ainda assim o pratiquei, de qualquer forma é uma circunstância atenuante. Ok? Muito bem. Ser o infrator primário e a falta cometida de natureza leve. A falta que eu cometi é uma falta de natureza leve. Luzinha conhecia as circunstâncias atenuantes, quero agora conhecer as circunstâncias agravantes. Aquelas que agravam a minha sanção. Enquanto as atenuantes, elas minoram as sanções, reduzem um pouco essa consequência, essa ojeriza do meu ato, né? Essa repulsa do meu ato. As agravantes não aumentam a repulsa do ato. Por exemplo, a reincidência. A reincidência. Afinal, a reincidência específica faz com que o infrator possa ser aí enquadrado numa penalidade máxima, não é? A fim de que seja caracterizado aí, né, uma infração gravíssima, conforme nós vamos estudar. Então, ser um infrator reincidente, ter um infrator cometido infração para obter vantagem pecuniária. Você já pensou, rapaz? Você, olha que isso chega, me deixa nervosa. Já viu como deixa nervosa? Tu já pensou? Você compra um perfume seu, sei lá, uma bala dietética, um produto dietético, não é? E esse produto está em desconformidade com as normas da vigilância sanitária, com as das normas nutricionais, enfim, todo desconforme, utilizou aí um pouco de veneno, sei lá. Você compra, e isso foi feito porque a pessoa quis obter, ó, vantagem que, ó, econômica. Rapaz, tu já pensou? Então, ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente do consumo pelo público do produto elaborado em contrário ao disposto na legislação sanitária. Já pensou? Para obter vantagem pecuniária decorrente do consumo, aumentar aí seu consumo, o consumo desse produto, é mole. O infrator coagir outra pessoa para a execução, né, material da infração. Não, eu quero me sair e vou coagir você. Na atenuante, eu fui coagido agora. Eu é que estou sendo o coto. Eu é que estou coagindo. Circunstância agravante. Para que outra pessoa realize aí a execução material da infração. Ter a infração consequências calamitosas à saúde pública. Já pensou? O uso aí de um produto continuado causou aí gravíssimos danos à população. Todos estão agora aí tendo
sei lá, infartos, enfim. Todas as pessoas que usam aquele medicamento, aquele produto. Isso é uma calamidade pública, não é? Então, se tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública, o infrator deixa de tomar as providências, você veja que quando eu tomei conhecimento, eu mesmo fui lá e tentei minorar. Agora não, eu deixo de tomar as providências para minorar, reduzir, ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má-fé. Dolo! Dolo é a intencionalidade do agente. Nós humanos, em regra, só agimos, né? Quem já estudou direito penal, né? Mas a gente vai entender aqui só um pouquinho. Nós humanos, nós só agimos por dois motivos. Ou por dolo, a intenção, que é a chamada intenção, ou por culpa. Pá! Desculpa, bati em você, não foi? Cheguei perto, não foi? Entende? Então você só age ou por dolo ou por culpa. Então o dolo é muito pior. Você está agindo de forma intencional. Então, ter o infrator agido de modo doloso, ainda que eventual fraude ou má-fé. Tá certo? Ainda que eventual fraude ou má-fé. E aí, para terminar esse bloco, né, a reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima e a caracterização da infração como gravíssima. Uma vez que nós vamos ver no início do próximo bloco que as infrações, elas podem ser classificadas como leves, graves e gravíssimas. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Não saia daí. Até já.